Cobra Capella. Vera Krisanovskaya pelo Espírito J.W. Rochester. Amor e Equilíbrio Audiobook. 8ª parte. Rai. Como não ter ciúmes dessa Vênus? Mas fale, meu tesouro. Sou todo ouvidos. Seu velho e pobre avô fará tudo para ajudá-la. Rafaela tirou do bolso um pacote com notas bancárias que o velho Conrad agarrou avidamente. Em seguida, explicando ao avô abertamente toda a situação, a jovem acrescentou: Adrian não é muito rico. Ademais, ele é um dissipador inveterado. Se ele morrer, pouco me sobrará. Já o príncipe, em caso da morte de Thaisa, herdará uma fortuna. Quero tornar-me uma princesa e ser esposa do homem que amo. Não consigo, todavia, achar uma forma de levar a cabo um plano tão perigoso. Se você me ajudar a alcançar os meus objetivos, vovô, eu lhe assegurarei a velhice e você viverá sem lhe faltar nada. Só que as nossas relações devem permanecer em segredo, pois o meu passado é ignorado por todos. Thaisa jamais deverá saber que eu sou a filha da mulher que foi a causa da morte da mãe dela. Conrad anuiu com um sinal de cabeça, mas nada respondeu. Estalando nervosamente os dedos, ele, pelo visto, entregara-se a divagações profundas. Após um longo período de silêncio, que Rafaela não ousou quebrar, o velho agiota endireitou-se. O rosto, irradiando inteligência, parecia rejuvenescido e, nos olhos, brilhava algo maligno e cruel. Inclinando-se para Rafaela, ele sussurrou-lhe no ouvido: Nada é impossível nessa vida, basta ter determinação e não recuar diante das dificuldades. Um vivo rubor cobriu as faces da jovem, sem hesitar, ela assegurou: Tenho muita determinação e diante de nada recuarei. Nesse caso, você alcançará o objetivo. A princesa tem FDHUs? Não, ela é casada apenas há 4 meses, mas está grávida. Ah, isso vem a calhar. A gravidez e o parto são situações de perigo na vida de uma mulher. Agora, eis o que eu penso de tudo isso: primeiro você precisa ficar livre do marido. Enquanto ele viver, sempre será um empecilho para sua felicidade e riqueza. Da princesa cuidaremos depois, quando o conde for afastado. Ele terá de ser eliminado de modo que as suspeitas não recaiam sobre mim, interrompeu Rafaela. Sem dúvida. Acho que eu conheço alguém que pode arrumar tudo, contanto que seja bem recompensado. É claro, eu o recompensarei devidamente. De onde é essa pessoa? Posso chamá-lo a qualquer tempo. Ele é amante de sua mãe, um homem estranho, mas dotado de força diabólica. Não sei se é um judeu espanhol ou um cigano. Além de ser malabarista e prestidigitador, ele lida com o hipnotismo, ciência que está muito na moda. Ele pratica experiências com a hipnose nas feiras, utilizando-a em proveito próprio. Ele faz o diabo das vítimas que lhe caírem em seu poder. Pode facilmente sugerir ao conde cometer o suicídio. Com isso, você ficará livre sem levantar suspeitas. Sua ideia é excelente, vovô. Você não poderia chamá-lo para cá? Eu gostaria de falar com ele. Não sei quanto tempo ainda ficaremos por aqui. Pagando as suas despesas com a viagem, ele poderá estar aqui dentro de alguns dias. Aliás, você poderá aproveitar a oportunidade para se encontrar com a sua mãe. Ela envelheceu bastante e está muito acabada. Não, pelo amor de Deus, poupe-me desse encontro. Ela já se esqueceu da minha existência há muito tempo e é melhor não lhe lembrar disso. É mais conveniente ela ficar longe daqui até eu levar a cabo meus intentos. Que ela morra de inveja. É capaz até de me prejudicar. Tudo que se refere ao meu passado deve ser para sempre enterrado. O príncipe é muito inconstante e já houve mulheres de passado mais tumultuoso que o meu, tornando-se princesas, sem que a ascendência obscura assustasse ou detivesse os nobres pretendentes. Para que arriscar e melindrar os brios aristocráticos do príncipe? Ele vai se casar com a viúva do conde Argunov, e nada mais. Chame o seu hipnotizador, mas sem a minha querida mãezinha. Se você precisar comunicar-se comigo, pendure, como se quisesse secar, aquele lenço listrado que está na cadeira. Farei passeios frequentes por esses lados e, assim que perceber o sinal, virei para cá. Agora, adeus. Já deveria estar em casa há muito tempo.
A jovem fez um sinal de despedida e saiu do quarto. Conrad foi acompanhá-la e a levou até aquela trilha sombreada pela qual chegara. Ele lhe forneceu uma chave da porta para que ela pudesse entrar na casa sem passar pela rua e evitar olhares indesejáveis. Meia hora depois, a condessa já se enconirava no castelo. Sua ausência não fora notada por ninguém. Capítulo 16. O tempo que sobreveio foi passado no castelo mais em família, pois Thaisa frequentemente não passava bem devido ao estado de gravidez. Kira não veio, apesar da promessa. O médico lhe havia prescrito banhos de mar e ela estava se preparando para viajar para Trúvio. A baronesa convidou o irmão e a cunhada para acompanhá-la na viagem com o intuito de distraí-los um pouco, antes que o estado da princesa a obrigasse a um repouso absoluto. Contra todas as expectativas, Thaisa, normalmente uma pessoa caseira, aceitou o convite. Decidiu-se que os jovens cônjuges iriam logo a seguir. Thaisa ofereceu o castelo ao conde e à sua esposa para passarem o tempo que fosse necessário. A mesma proposta foi feita a Hugo, para que ele concluísse sem pressa as encomendas e, ao mesmo tempo, pudesse visitar a mãe, que ainda não se recuperara totalmente da doença. O jovem pintor acedeu agradecido ao convite. Ele estava profundamente reconhecido a Thaisa pela sua inestimável atenção de suprir a pobre mulher com vinho e outras iguarias. O conde também aceitou ficar até meados de agosto. Antes da partida da filha, ele resolveu viajar por uma semana a Petersburgo. Externamente Rafaela permanecia calma, feliz e, como sempre, alegre, espirituosa e ingenuamente coquete, mas, no fundo da alma, ela mal continha a raiva, pois o seu caso com o príncipe não desandava como ela queria. As circunstâncias obrigavam-no a tomar certas precauções para evitar levantar suspeitas na esposa. Para punir Leonide Dmitrievich por ser pusilânime, assim ela denominava seu comportamento, e provocar sua ciumeira, Rafaela se utilizava de Hugo. Por vezes, seus intentos vingavam e, com pequenas insinuações, ela mexia com o orgulho do príncipe e o deixava colérico. O seu principal objetivo, porém, ela não conseguia alcançar, já que toda a cólera de Leonide Dmitrievich não se refletia nos que o cercavam e, no que diz respeito à consorte, ele permanecia sempre amável e meigo, frustrando as expectativas de Rafaela. Todos esses contratempos e aquela reserva inesperada por parte do homem desejado, que permanecia fiel a outra, levaram a fúria de Rafaela ao clímax. A personalidade do príncipe atraía a sua natureza lasciva, patente no primeiro encontro com ele. Mas as razões daquela paixão tempestuosa não eram uma aleição genuína, senão um misto de volúpia e ciúme de Thaisa. Para Rafaela seria o prazer supremo seduzir-lhe o marido, roubar seu coração e rir da rival. O príncipe sabia perfeitamente da paixão inspirada por ele, nada tinha contra aproveitar-se dela e colocar chifres em seu querido sogro, o que ele temia era indispor-se com a esposa. Ele gostava de Rafaela e ansiava possuí-la, contanto que isso fosse sem qualquer risco e no momento oportuno. Por fim, essa oportunidade apareceu, como normalmente se acontece na vida. O conde viajara para Petersburgo 3 dias antes. Thaisa fora se despedir de uma senhora de idade, amiga da baronesa Rodenberg. Como aquela senhora estava doente e vivia longe, a jovem não retornaria antes da meia-noite e, talvez, até pernoitaria na casa dela. Rafaela, alegando estar indisposta, não saiu do quarto. Thaisa, ao visitá-la, encontrou-a deitada no sofá. Sua cabeça estava atada e ela, pelo visto, sofria muito. A princesa aconselhou-a a tomar um banho e deitar-se na cama. O príncipe também ficou em casa, pois precisava escrever algumas cartas de negócio, verificar as contas e supervisionar o empacotamento das coisas, já que eles viajariam em breve. Leonide Dmitrievich estava trabalhando na escrivaninha, ou melhor, roía a ponta da pena, pensando em Rafaela, que não via desde o dia anterior, quando, positivamente, ela o tirou da paciência por seus flertes com o pintor. Subitamente, ele viu a condessa passando ao lado da janela. Sem olhar para o príncipe, ela atirou-lhe sobre a escrivaninha uma rosa vermelha e, depois, foi em direção à alameda escura, onde desapareceu feito uma sombra branca, pois já estava escurecendo.
Sem a menor hesitação, o príncipe pulou pela janela para o jardim e correu atrás de Rafaela. Ninguém poderia atrapalhar-lhes o encontro naquele dia. A criadagem estava ocupada e Hugo fora visitar a mãe. Ou seja, a liberdade era total. Era preciso aproveitar a ocasião, tanto mais que a rosa significava um convite. A silhueta alva de Rafaela, tal qual um espectro sedutor, deslizava diante dele. A jovem se dirigia para o fundo do jardim e logo alcançou uma pequena lagoa, no centro da qual se erguia o pavilhão chinês. Grandes arbustos de lilazes, jasmins e rosas cercavam a construção. Rafaela atravessou a ponte e desapareceu no interior do pavilhão. 2 minutos depois, nele adentrava o príncipe, trancando a porta à chave. O ambiente estava praticamente escuro, pois, além do entardecer do dia, os arbustos densos cobriam as janelas. O pavilhão chinês era anfitrião de Adrian Petrovich. Ele o construiu nos primeiros anos de sua vida conjugal com o apoio da esposa, feliz em executar aquela inocente fantasia do marido. Internamente o pavilhão consistia de 2 cômodos, uma sala de estar e uma de jantar minúscula. As paredes da sala de estar, assim como todos os móveis, eram revestidos por tecido amarelo de seda com desenhos em estilo chinês. Apesar de estar escuro, a figura branca de Rafaela sobressaía-se nitidamente. O príncipe, sem hesitar, atirou-se em direção à jovem e abraçou-a impetuoso. Esta não resistiu e respondeu apaixonadamente aos seus beijos. Maldita escuridão! Mal consigo enxergá-la, minha deusa, balbuciou impaciente o príncipe. Não podemos acender ao menos uma vela para eu ler em seus olhos que não estou sonhando e que você realmente me ama. Espere um pouco, disse Rafaela, desvencilhando-se dos braços do príncipe. Em seguida, levando o seu amante até o espelho, ela acrescentou: aqui está uma caixa de fósforos. Fique aqui e espere até eu baixar as cortinas. Depois você pode acender a vela. A jovem desceu as pesadas cortinas de seda, destinadas a proteger do sol o estofamento dos móveis. Agora pode acender. Ninguém nos verá aqui. 1 minuto depois, diante do espelho ardiam 8 velas, inundando de luz a figura esbelta de Rafaela, vestida num largo penhoar de musselina, cingido na cintura por um cinto prateado. Com um gesto rápido, ela tirou o pente que prende aos cabelos e a massa sedosa, feito uma capa dourada, escorregou abaixo dos joelhos. Um rubor febricitante cobriu suas faces sempre pálidas e um sorriso sensual entreabriu seus lábios purpúreos. O príncipe contemplava-a como enfeitiçado. Naquele instante, ele esqueceu-se de tudo, da esposa, da cautela, dos remorsos. Ele só via aquela mulher, olhos vorazes e beleza demoníaca, atirar-se em seus braços, higienizando todos os sentimentos impuros. Oh, porque eu o encontrei tão tarde! Murmurava Rafaela. Para um amor verdadeiro não existe tempo, improvisou Leonid Dmitrievich, beijando os cabelos perfumados da jovem. Mas quantos obstáculos existem nos separando? Como gatunos, ficaremos ocultando de nossos carcereiros esse minuto de felicidade. 1 minuto de genuína bem-aventurança vale mais que a eternidade da felicidade serena. Sim, mas esse minuto passa e deixa um vazio que não pode ser preenchido. Quando se ama como eu, Leonid, a separação é a morte, considerou Rafaela, abraçando o príncipe apaixonadamente. Assim seja, que a separação seja a morte, mas o reencontro é uma ressurreição. Esse é o destino de todas as paixões grandiosas que se encontram frente aos obstáculos, mas, por outro lado, elas proporcionam aqueles minutos de felicidade indescritível, quando desaparecem o céu e a terra, o passado e o futuro, e só permanece o presente jubiloso. Quem poderia compreender o valor dessa bem-aventurança, se não houvesse para comparação uma união legalizada e moralista, com seu suave peso do dever e tranquilidade tediosa da posse por toda uma vida? Thaísa tem sido minha por 4 meses e sei que sempre me pertencerá. E daí, com suas virtudes pudicas e imaculadas, ela jamais insuflaria em mim essa tempestade de paixão, capaz de me arrebatar a voragem que só você consegue provocar. Temos um obstáculo pela frente. Viva o adultério, com seus medos, perigos e, até, delitos.
Feito um elemento desenfreado, ele assenhora-se do homem, sacode-o até as raízes e o faz esquecer toda a trivialidade da união legalizada, repleta de virtudes monótonas e dever tedioso, que torna o sangue pesado feito xarope. Ao menos não veem as nossas esposas, que têm o privilégio de carregar os nossos nomes, aquela partícula da paixão que nós entregamos às nossas amantes. Todo o cinismo insolente do pândego sem princípios, divertindo-se com o duplo adultério considerado como seu direito inalienável, ouvia-se em suas palavras, as quais, todavia, não produziam qualquer efeito sobre Rafaela. Apesar de todas as vantagens do amor livre, descritas pelo príncipe, ela queria-o por marido, e a sua firme decisão de colocar no pescoço de Leonid Dmitrievich a forca de Himeneu não se enfraquecera. Inebriada pelo prazer de usufruir o fruto proibido e pelo duplo triunfo, pois tirava o marido da rival e traía o seu, que apenas lhe inspirava nojo, ela se entregou à paixão esquecendo já não ser nem acrobata nem a intérprete das cançonetas nas espeluncas de Berlim, pôs em ação toda a sua sedução de ser cortesã, para a qual o amor é uma arte. 1 hora depois, o príncipe voltou ao seu quarto. Quando se acalmou a excitação provocada pela hábil sedutora, ele, com uma surpresa sincera se perguntava, onde o conde conseguira arrumar aquela jovem encantadora e perigosa, que, apesar da idade, devia ter vivido uma vida de muitas aventuras. Como resultado de todas as suas divagações, ele disse a si mesmo: graças a Deus, estarei viajando e ficarei sob a boa e suave influência do amor casto da minha querida Thaísa. Caso contrário, essa perigosa sereia me virará definitivamente a cabeça e eu, sem conseguir me controlar, acabarei cometendo loucuras. Não quero magoar a maravilhosa esposa que lenho. Tomara que ela jamais saiba dessa minha quebra de contrato conjugal. Essa é a primeira traição de verdade nesses 4 meses, já que os fugazes namoricos com a filha do jardineiro e com a professora da Condessa Libron não contam. Com um sorriso de satisfação e agradavelmente convencido de sua incomum virtude, o príncipe deitou-se no sofá, acendeu um cigarro e começou a ler uma revista, aguardando a chegada da esposa. A princesa retornou antes da hora prevista. Estava alegre e despreocupada, sem suspeitar do que ocorrera em sua ausência. Nada, no rosto pálido do marido, revelava que ele passara tão bem o tempo. Ele estava ainda mais meigo e atencioso que de costume e a jovem atribuiu ingenuamente o seu olhar febricitante ao amor ardente nutrido por ela. Pobre Thaísa! Ela nem sequer desconfiava que o seu amor puro e discreto, aliado à dignidade pudica que a distinguia da coquette, funcionava como uma ducha fria sobre o marido, paralisava os seus ímpetos e transformava o seu sangue em xarope denso. Os dias restantes, antecedentes à viagem dos jovens cônjuges, não trouxeram nada de notável. Entre Rafaela e o príncipe reinava, como sempre, uma cortesia reservada. Toda a sua atenção e faceirice o príncipe consagrava exclusivamente à esposa. Somente quando percebia a numerosidade de desvelos com que Leonid Dmitrievich cercava Thaísa, um sorriso fugídio e mordaz surgia nos lábios de Rafaela. Intimamente ela estava furiosa, devorada por ciúmes selvagens. Entretanto, esses sentimentos tempestivos não impediram que ela lograsse um pequeno estratagema, cujo objetivo era subtrair dinheiro de Thaísa para cobrir os gastos com o plano satânico, arquitetado com a ajuda de seu digníssimo avô. Tendo esperado por uma ocasião oportuna, Rafaela, lacrimosa e fingindo arrependimento, confessou a Thaísa haver contraído uma dívida substancial com o joalheiro, a costureira e outros fornecedores, pois o incêndio na Dete acabou com uma parte do seu guarda-roupa e o conde lhe recusou um subsídio suplementar, necessitando, aparentemente, do dinheiro para outros gastos misteriosos. Como prova da infidelidade do conde, ela mostrou uma carta assaz comprometedora que achara ao bisbilhotar na escrivaninha do marido, quando ele esquecera a chave. De boa índole e, em sua felicidade, pródiga com todos, Thaísa largou uma risada e consolou Rafaela. Além de 2.000 rublos para o pagamento das dívidas, ela lhe deu a mesma importância para gastos imprevistos. Pobre criança! Como ela iria suspeitar que entregava às mãos da assassina um pagamento pelo homicídio e pela terrível provação iminente? Após a partida do príncipe com a esposa, a vida no castelo tornou-se mais monótona.
Ninguém visitava a casa, pois a origem obscura da nova condessa Argunova mantinha afastada a nobreza local, muito melindrosa e, em grande parte, unida por laços de amizade ou parentesco afastado com os Rodenberg. O conde viajava frequentemente. Por mais sedutora que fosse Rafaela, o velho pândego incorrigível, acostumado a mudar de amantes, já arrumara alguns pequenos casos em Riga. A raiva, o tédio e os ciúmes dilaceravam Rafaela. Ela estava também ansiosa pelas notícias do avô. Por mais que passeasse a cavalo ou a pé naquela região do povoado, nada do lenço listrado na janela do agiota. O tédio e o ócio forçado eram insuportáveis para o caráter enérgico de Rafaela, comumente objeto de adoração. Ela decidiu então eleger Hugo Rechberg para suas distrações. Fazê-lo apaixonar-se perdidamente por ela e viver uma intriga amorosa, cujas dimensões dependeriam das circunstâncias e de seus caprichos, era, no mínimo, um passatempo divertido. Ela gostava de relacionamentos proibidos e compartilhava do gosto do príncipe por emoções de um encontro secreto, tonto mais se era adúltero. Hugo era um jovem bem apessoado. Tinha uma índole aberta e incorruptível. Compensava, enfim, despejar sobre ele uma corrente de sentimentos vulcânicos, sem meios de se extravasarem. Assim, toda vez que o conde se ausentava, ela visitava a oficina do pintor. No início, Hugo tratou-a com reserva. Rafaela, todavia, não pertencia ao rol das mulheres que podiam ficar embaraçadas com isso. Ao ficarem a sós, a jovem mantinha, invariavelmente, o tom de uma amiga de infância, confiava-lhe as decepções da vida conjugal e contava-lhe as infidelidades do conde, desde o primeiro ano das núpcias, o que já era sinal de muitas humilhações futuras. Ela deu a entender, habilmente, estar arrependida amargamente por ter sacrificado o verdadeiro amor e a felicidade por causa da riqueza. Hugo era um homem. A ideia de que ele era amado lisonjeava o seu amor próprio. A perigosa beleza de Rafaela foi reconquistando e ele, sem notar, enredava-se cada vez mais. A condessa tinha um interesse vivo pelo trabalho de seu ex-colega de infância. Certa tarde, folheando o álbum dos estudos, ela viu um esboço interessante. Estava representado o cavaleiro Lusignan, flagrando sua esposa, a fada Melusina, no momento em que ela tomava o seu verdadeiro aspecto, metade mulher, metade serpente. Rafaela fez o pintor contar-lhe a lenda que o inspirara e, após uma breve reflexão, exclamou: "Sabe, Hugo, você não quer aproveitar esse motivo para pintar um grande quadro. Eu posarei de Melusina, o conde o comprará com toda a certeza. Dizem que eu pareço com uma serpente. Eu mesma escolherei o traje." "De acordo." O jovem, já subjugado por seus feitiços, respondeu que ficaria honrado em atender-lhe o pedido. No mesmo dia, na hora do almoço, Rafaela anunciou rindo ao marido que Rechberg desejava pintá-la em forma de Melusina. O conde deu seu consentimento sem hesitar. Ele queria que algo preenchesse o tempo dela, não enxergava no pintor um rival seu. Ademais, a ocupação de Rafaela vinha em uma hora oportuna por causa de uma relação que ele tinha centímetros Riga. No dia seguinte, Adrian Petrovich viajou de manhã, alegando um compromisso de negócios. Sua volta não se previa antes do almoço. Rafaela foi à oficina do pintor, envolta numa capa negra com capuz. "Olhe, Sr. Rechberg, estou bem assim?" perguntou ela em voz baixa, já que não longe dali trabalhava o jardineiro. Dizendo isso, ela tirou a capa do corpo. Hugo ficou extasiado. O traje da condessa era maravilhoso. Compunha-se de um corpete justo, executado de escamas de peixe, reverberando ora tonalidade verde, ora dourada, fazendo salientar as curvas esbeltas da jovem. Uma saia longa e justa, qual cauda, fora feita de um tecido de seda verde e brilhante. Os cabelos soltos encimavam-se por um chapéu no estilo Maria Stuart. O chapéu era reunido de pedras, imitando esmeraldas e brilhantes. Naquelas vestes, a beleza de Rafaela era algo de extraordinário e demoníaco. Tal deveria ser um monstro, metade mulher, metade peixe, de que falava a lenda. Nos olhos esmeraldinos da condessa, fitando o artista, fulgia o poder terrífico do perigoso réptil. "Meu Deus, como a senhora está bela, cobra Melusina!"
E a própria encarnação da criatura quimérica, saída do sorvedouro para enlouquecer todos os mortais, exclamou o pintor, trêmulo de excitação. Sorrindo provocante, Rafaela inclinou-se para ele e ciciou: vesti-me assim só para você, seu ingrato. Você é muito mal comigo. Não consigo obter o seu perdão. Ao sentir na face o contato deleitável dos cabelos ruivos e a respiração da sereia, Hugo descontrolou-se. Todo o sangue, feito uma corrente abrasante, afluiu-lhe ao cérebro e, esquecendo-se de que ela era a esposa do conde, premeu-a em seus braços e cobriu-a de beijos ardentes. Rafaela não opôs resistência. Ela adorava os arrobos desenfreados e a reconquista do homem, a quem já traíra, diverte-a. O jovem pintor, porém, recompôs-se. Afastando a mulher sedutora, enxugou a testa suada e balbuciou: por que você está me tentando? Quer fazer de mim um homem infame, envolvendo nos braços a mulher que pertence a outro. Oh, Rafaela, por que você me enganou e subtraiu a felicidade de possuí-la sem remorsos? Quero me redimir diante de você, retrucou a condessa, com um sorriso lascivo. Desde aquele dia, o jogo de Rafaela tomou rumos mais ousados. Diverte-a muito aquela paixão do artista de alma simples, nobre e íntegra, expressa de modo diferente da do conde, um homem leviano e desafetado. A jovem não percebia, entretanto, que os sentimentos por ela desencadeados e refletidamente adquiriam uma forma e dimensões que ultrapassavam os limites que ela queria dar. Ademais, Rafaela estava assaz preocupada por outras coisas. Para notar o que estava acontecendo com Hugo, na janela do avô aparecera o sinal combinado e a jovem só pensava em encontrar, o mais breve possível, o velho Conrad. Capítulo 17. A riqueza e a alta posição social da neta impressionaram o velho Conrad. Os planos perversos de Rafaela prenunciavam que ele poderia lucrar um bom dinheiro, de modo que, sem perder tempo, escreveu uma carta ao hipnotizador, cujos serviços queria oferecer a Rafaela. Para que o leitor entenda como o agiota conheceu aquele indivíduo, é necessário voltar um pouco para trás. Cerca de 1 ano e meio antes, à casa de Conrad veio um homem com uma carta de sua filha. O desconhecido se apresentou como Dom César Diogo Morales, amigo e procurador de Teresa, enviado por ela para se informar se o seu pai ainda vivia. Se estivesse vivo, deveria entregar-lhe a carta, caso contrário, iniciar-se-iam os trâmites legais para eleger Teresa como sua herdeira. Na carta, Teresa informava ter sofrido muitos infortúnios, ainda que seus negócios não fossem tão mal, em vista de possuir um restaurante nos arredores de Viena, e que seu pai seria bem-vindo, caso desejasse visitá-la. O agiota declinou do convite, alegando estar velho e sem dinheiro para viajar. Ele assegurou estar preservando ciosamente o imóvel da filha, pedindo, porém, para ficar morando nele até o fim dos dias, que não iria demorar. Conrad ofereceu a casa a Dom César para descansar por alguns dias. A despeito de qualquer expectativa, os dois homens deram-se bem e ficaram amigos. Ambos tinham um passado obscuro. O espanhol jactou-se a Conrad dispor de um poder novo, que subjugava a vontade de terceiros. Para provar, hipnotizou um comerciante, amigo do agiota, induzindo-o a presentear Conrad com 1 libra de tabaco de primeira, o que de fato aconteceu, para grande assombro do último. Desde então, o novo amigo era visto por Conrad como um grande mago. No momento em que Rafaela lhe pediu ajuda, lembrou-se de Dom César e, no dia seguinte, escreveu-lhe para vir o mais rápido possível. O espanhol entendeu imediatamente que o velho agiota não o chamaria por tolices. Infelizmente, naqueles dias, Dom César não possuía recursos para viajar, pois era um jogador inveterado e tinha gostos dissipadores, conquanto Teresa, tal qual o pai, fosse sovina. Aliás, ainda que ela não o fosse, Dom César foi proibido por Conrad de pedir dinheiro para não levantar qualquer suspeita da viagem pretendida. Após alguns dias de muitas reflexões, o espanhol aproveitou-se de uma festa dada no restaurante de Teresa e surrupiou da amada um broche e 2 braceletes, com os quais sumiu, não se soube aonde. Teresa ficou possessa, mas não se atreveu a investigar o sumiço. Não convinha por causa da polícia, assaz curiosa. Ademais, ela tinha certeza de que seu amante retornaria.
Durante o seu relacionamento de 5 anos, não era a primeira vez que ele desaparecia com alguma joia sua. Que ele fosse à casa do pai, isso nem lhe passou pela mente. O passado de Dom César foi cheio de aventuras. Filho de um rico comerciante de Toledo e uma judia, teve uma boa educação e, mais tarde, recebeu uma pequena herança após a morte do pai. Mas, por ser um jogador e amante da vida dissoluta, ele dissipou rapidamente todo o seu patrimônio. A partir de então, começou a levar uma vida de aventureiro. Foi toreador, cantor e tocador de bandolim, e empresário de uma trupe de cães treinados, entre outras coisas. Arrolado em uma suspeita de homicídio, foi solto por falta de provas. Dom César deixou a Espanha e vagou por toda a Europa, fazendo de tudo. Quando em certa ocasião ele descobriu que tinha um dom natural para hipnotismo, juntou-se a um circo e começou a fazer sessões de hipnose pelas cidades provincianas. Em Viena, conheceu casualmente Teresa, que acabara de abrir um negócio, tornou-se seu amante e mudou para a casa dela. Dom César era um homem belo, 38 anos, alto e esbelto, com traços do rosto bronzeu regulares, cabelos negros ondulados e olhos ígneos escuros. Quando queria, suas maneiras eram elegantes, faltavam-lhe trajes decentes para se tornar um verdadeiro cavalheiro. Conrad já começara a se inquietar com a demora, quando Dom César apareceu e foi recebido de braços abertos. Revigorados por uma refeição, os digníssimos amigos conversaram longamente. Posso fazer o que lhe pede a neta, contanto que eu conheça todos os coadjuvantes e ache o momento certo de agir, disse Dom César, após um minuto de reflexão. A condessa não poderá introduzi-lo em seu círculo. Se entendi bem, é isso que você quer, observou Conrad, meio alarmado. E a maneira mais eficaz para dar certo? Você bem sabe, a tarefa não é fácil. Cuidarei de tudo, basta algum dinheiro. Estou com os documentos de um infeliz, morto em uma luta com um toreador, acusado de ter trapaceado no jogo. O episódio aconteceu no hotel de minha madrinha, num subúrbio de Toledo. O pobre homem morreu à noite. Para evitar um inquérito policial, muito desagradável, você sabe, a madrinha me pediu para que eu a ajudasse a esconder o corpo. Eu concordei, é claro. Era preciso preservar o bom nome do hotel. Assim, nós o enterramos em um lugar ermo. Examinando o defunto, encontrei documentos em seu bolso e descobri que ele era um tal de Marquês César Gonzales. A semelhança dos nomes de batismo deixou-me surpreso e eu fiquei com os documentos. O meu título de Marquês Gonzales abre-me as portas da alta roda, posso ser apresentado à condessa e frequentar sua casa. Desde que ela me prova com dinheiro suficiente para o meu guarda-roupa, garanta-me uma subsistência decente e assine uma nota promissória pelos futuros serviços, farei todo o necessário para ela alcançar seus objetivos. Oh, fique tranquilo, Rafaela o recompensará generosamente, basta ajudá-la a tomar os bens da princesa Thaissa. 2 dias depois, à noitinha, os homens estavam sentados no quarto de Conrad, aguardando impacientes a chegada da condessa. Subitamente, eles entreouviram a porta no corredor abrir-se cuidadosamente, ouviu-se o farfalhar do vestido de seda e, no limiar da porta, surgiu Rafaela. Estava toda de preto, no fundo escuro do capuz virado para trás, a brancura do rosto e os cabelos ruivos ressaltavam a vista. O espanhol estava sentado à sombra. A condessa não notou seu olhar surpreso, cheio de admiração. Quando Conrad os apresentou um ao outro, Dom César fez uma mesura, seu rosto exprimia tão somente uma circunspeção respeitosa. A jovem, por sua vez, mediu-o interessada. Ela estava certa de encontrar algum aventureiro de baixa categoria, aquele homem bem apessoado, todavia, que se lhe curvara respeitosamente, poderia ser aceito em estabelecimentos finos. Todos se sentaram. Rafaela indagou se o avô já lhe explicara tudo. Perfeitamente, condessa, estou certo de poder atendê-la. Inúmeras experiências de hipnose provam seu sucesso. Permita-me expor-lhe o meu plano de ação e, é claro, a senhora poderá fazer as devidas sugestões. Confio no senhor, mas gostaria de saber como pretende eliminar essas 2 pessoas odiosas.
Basta sugestionar o conde de praticar o suicídio, tão logo se apresente uma oportunidade de conhecê-lo e entabular uma ligação magnética. Quanto à princesa, a questão é mais difícil e perigosa. Creio ter encontrado uma maneira satisfatória, se a senhora a aceitar. Graças aos poderes de que disponho, posso fazer com que uma pessoa seja acometida de loucura. A pessoa de que falamos está grávida, o que é uma circunstância adequada para justificar uma disfunção nervosa, sem provocar suspeitas. O golpe decisivo culminará com o parto. A insanidade da esposa servirá de motivo para o marido assumir a administração dos bens herdados pela criança, ainda que ela viva. O coração dele ficará à mercê da senhora. Da minha parte, farei o que depender de mim para sugestioná-lo a fazer tudo aquilo que a senhora queira. A partir do momento em que ficar comprovado que a loucura da princesa é incurável, se ela não morrer antes de esgotamento, o que é mais provável, o marido dela poderá requerer o desquite e, como a senhora, condessa, é protestante, nada a impedirá de se casar com ele. Eu quero que ela morra, disse Rafaela, que ouvia com olhar fulgurante a exposição do plano de seu cúmplice. Na voz da jovem soava uma crueldade tão gélida e, em seu olhar lia-se uma resolução tão nefasta, que o espanhol, que não se intimidava fácil, não conseguiu conter um arrepio desagradável e apressou-se em dizer: se a senhora ordenar, ela morre. As condições restantes daquele conchavo foram rapidamente acertadas. Rafaela, já se sentindo a dona do enorme patrimônio da rival, revelou-se generosa. Ela deu a Dom César 2.000 rublos de adiantamento e assinou uma nota promissória de 10.000 rublos, para ser descontada no dia seguinte ao enterro de Thaísa, ainda que tais termos não constassem no texto da obrigação. Caso o marquês fosse a Petersburgo no mesmo trem que o conde e a condessa, esta fingiria que eles se conheceram na Itália, para facilitar a apresentação. Rafaela não via a hora de voltar para Petersburgo. Sua impaciência devia-se não só ao fato de ela querer apresentar o marido a Dom César, mas por estar sua aventura com Hugo começando a ficar inconveniente. Para ela, o pintor era uma distração, uma possibilidade de representar um espetáculo de paixão, em que ela era um ídolo ao qual se suplica a misericórdia. Não era sua intenção ser misericordiosa com o pintor. Ele deveria permanecer seu joguete, seu escravo, e jamais um amante. Mas como até a pessoa mais arguta desse mundo não pode prever o rumo dos acontecimentos, Rafaela calculara mal o seu coquetismo. A paixão de Hugo parecia ter transformado o seu caráter. O jovem simples, tímido, razoável e até um pouco frio, passou a ser nervoso, exigente e assaz ousado, de modo que Rafaela receava tratá-lo mal e, ainda que a contragosto, entregou-se a ele. Aparentemente, Hugo se acalmou e ficou mais dócil. A condessa, porém, decidiu livrar-se dele na primeira oportunidade. Esse era um dos motivos de sua pressa. Ela esperava que uma separação forçada, por conta de terem de viver em cidades diferentes, debilitaria a violenta paixão que ela lhe inspirara. Ademais, Hugo teria de permanecer por algumas semanas no castelo para terminar o pedido de Thaísa. A principal causa na demora da conclusão daquele trabalho era o quadro Melusina, do qual o conde gostou tanto, que anunciou que o compraria assim que estivesse pronto. 10 dias após a visita do avô, Rafada e o conde partiam do castelo. O último não estava muito feliz com a saída tão apressada, pois a sua aventura amorosa em Riga ainda não o entediara. Em uma das estações, Rafaela, passeando com o conde pela plataforma ferroviária, encontrou Dom César. Este, de traje elegante, tinha o aspecto de um verdadeiro aristocrata. A condessa, com um sorriso amável, retribuiu-lhe a mesura. Quem é ele? Perguntou Adrian Petrovitch. Meu Deus, será que você não reconhece o Marquês Gonzales, que conhecemos em Belágio, na casa da Condessa Miranda? Não, positivamente não me lembro dele. Aliás, a casa da Condessa recebe tanta gente que não é surpresa não me lembrar. Quando, então, o falso Marques dele se aproximou, o conde o recebeu como a uma pessoa conhecida e entabularam conversa. Dom César verificou-se ser um interlocutor interessante. Adrian Petrovitch ofereceu-lhe um lugar no cupê e convidou-o a visitá-los em casa, quando estivesse em Petersburgo.
Aos poucos, Dom César tornou-se uma visita frequente e benquista na casa dos Argunov. No dia em que ele curou Rafaela da enxaqueca e o conde de uma forte dor de dente, o último anunciou a todos que o marquês era um hipnotizador magnífico e o apresentou em diversas casas. Depois dessa experiência, Dom César comunicou à cúmplice que o conde se sujeitava facilmente a sugestões hipnóticas e, assim que chegasse a hora, começaria a sugerir-lhe a ideia de se matar. Tudo ia às mil maravilhas e a condessa estaria bem satisfeita, se não a oprimisse, qual pesadelo, o amor intempestivo de Hugo. Ela maldite a sua fantasia insana, sem poder, todavia, romper em definitivo com o jovem, duplamente perigoso naquele estado incontido e conhecedor de seu passado. O pintor viera a Petersburgo deprimido e extenuado. Em sua alma honesta, a paixão lutava contra os remorsos por seu comportamento ingrato, mas, como isso sempre acontecia, bastava ver Rafaela e todos esses remorsos eram esquecidos, e pensava tão somente em saciar o amor exacerbado com as dificuldades. Era difícil para os jovens se encontrarem na cidade, ainda mais que Rafaela não se esforçava para tanto, sua mente estava ocupada com outras coisas. Hugo insistia em vê-la. Rafaela, então, decidiu livrar-se dele, ao menos por algum tempo. Se nada adiantasse, poderia recorrer aos poderes de Dom César, para que o seu fã ficasse menos inconveniente. Para o primeiro encontro, Rafaela viera visivelmente preocupada com algo. Hugo percebeu isso e perguntou alarmado se não havia acontecido algo de grave. Sim, meu bom amigo, estou preocupada. Temo que o conde suspeite de algo. Minha última ausência foi notada, vim hoje só para preveni-lo. O conde é ciumento e desconfiado, como qualquer marido velho tendo uma esposa jovem e bonita. Eu quero evitar um escândalo. Ainda que o meu coração sangre, vim dizer-lhe que devemos nos separar por algum tempo. Como não posso viver muito tempo longe de você, pensei no seguinte. Vá imediatamente à Itália, Florença ou Nápoles, e fique esperando por mim. Mande suas cartas para meu avô, ele vai entregá-las a mim. Isso facilita as coisas, tanto mais que o velho pretende passar algumas semanas em Petersburgo. Sua primeira carta envie para a posta restante. Meu avô passará no correio para pegá-la. Enquanto isso, eu vou fingir um esgotamento nervoso e fazer com que o médico me mande descansar no sul. Tenho certeza de que o conde me deixará viajar sozinha. Eu vou até você e nós passaremos algumas semanas maravilhosas, gozando de amor e liberdade, sem risco nenhum e longe de olhares ciumentos e indesejáveis. Hugo ouvia-a desconsolado. Ele dava razão a Rafaela, pois, se descobertos, um escândalo seria inevitável e fatal para a condessa, já mal suportada por sua nova família. Sem presumir a hipocrisia e a perfídia de sua amada, Hugo considerou, porém, preservar a reputação da jovem, por mais que a separação lhe fosse dura. Cingindo ardentemente Rafaela ao peito, Hugo murmurou, se é para o seu bem, eu partirei. Só não sei como viverei sem você. Você me arrebatou o coração, Rafaela. Sua imagem persegue-me dia e noite, só de pensar em não poder chamá-la minha diante de todos, roubar cada beijo seu e cada carícia, dilacera e enlouquece-me. Jure, minha adorada, que você não vai esquecer seu pobre desterrado e virá me ver logo. Sei que não posso expô-la ao perigo, mas a separação para mim é a morte. Rafaela riu e afagou os cabelos densos do amante. Seu ciumento, São Tomé, o incrédulo. Como ousa duvidar de mim? Irei tão logo consiga escapar do velho tirano, dando-me ele dinheiro para a viagem. Como hei de preferir um velho e nojento pândego a um belo jovem como você? Rafaela ludibriou tão habilmente Hugo, que este prometeu viajar em uma semana e teve de se despedir imediatamente dela. Ela voltou para casa com o coração aliviado. Graças a Deus, finalmente consegui expulsar daqui esse idiota. Que ali ele arrefeça seus sentimentos assaz ardentes. Pensou ela, ajeitando-se no sofá. Pegou um livro e, alguns minutos mais tarde, já havia esquecido da existência do pobre Hugo. No dia 1º de outubro, Thaisa e o marido voltaram a Petersburgo. Apesar da gravidez, a condessa parecia mais bonita e feliz. Entre ela e o conde reinava, aparentemente, uma concórdia total.
Ao encontrar Rafaela, uma chama fugídia brilhou nos olhos negros de Leonid Dmitrievich. Ele recordou-se da noite no pavilhão chinês. Ao interceptar o olhar do príncipe, Rafaela corou levemente. A despeito daquela prova de não ter esquecido nada, o príncipe não forçou uma reaproximação e fechou-se em reserva. O tempo passava animado. As idas aos teatros e serões na casa de Kira, de Thaísa e de outros amigos, que retornaram do exterior ou de suas détias, seguiam-se ininterruptamente. Graças à proteção do conde, o Marquês Gonzales era recebido por toda a parte e tornara-se uma persona grata em todos os salões. Ele não era apenas um interlocutor agradável, de educação esmerada, mas conquistou o coração de todos com o seu talento de magnetizador. O falso marquês curava as damas da enxaqueca, das dores de dente, de taquicardia, e fazia experiências hipnóticas interessantes. Ninguém melhor do que ele conseguia adivinhar os pensamentos alheios. Resumindo, sem a presença do amável marquês, não se passava nenhum serão decente. Apesar de inúmeros entretenimentos e de uma multidão de admiradores, Rafaela não parecia satisfeita. Ela estava furiosa e surpresa com a estranha frieza do príncipe. Será que ela já não era tão bela? Ou Thaísa o subjugara a tal ponto? Ou o coração do príncipe estava apático, já que o seu capricho fora realizado e, aos seus olhos, uma mulher como ela já não tinha nenhum valor? Fosse qual fosse o motivo, uma coisa era certa, nos olhos de Leonid Dmitrievich não faiscava a mesma paixão por ela. Quando o seu olhar escorregava indiferentemente por Rafaela, esta se enchia de angústia e ódio, pois, à medida que arrefeciam os sentimentos do príncipe, a paixão da mulher incitava-se cada vez mais. Por outro lado, as suas expectativas de que a paixão de Hugo se aplacasse em Florença não se realizaram. O adorador inconveniente bombardeava-a com cartas, lidas e mais tarde queimadas na lareira. E ela tinha de responder-lhe, dar promessas enganosas, reiterar-lhe o amor e inventar toda uma sorte de mentiras, com medo de que ele aparecesse um belo dia para embaraçá-la. Toda essa correspondência passava pelas mãos de Conrad. O velho se instalou temporariamente em Petersburgo e morava atrás de Moskovskaya Zastava, em uma mansarda que só ele poderia encontrar. As incertezas de Rafaela eram tantas, que ela não punha em execução o seu projeto de se livrar do conde. Isso não teria sentido, enquanto ela não tivesse certeza do amor do príncipe. Financeiramente, a viuvez apenas prejudicaria, sem contar a perseguição de Hugo, que só pensava em seu desquite, em fugir para a América e em outras tolices semelhantes. Só uma coisa estava dando certo. Thaísa começou a sofrer desmaios, estranhas dores de cabeça e perda rápida de memória, depois que o espanhol, atendendo às ordens de Rafaela, lançou mão de seus poderes. A princesa enfraquecia, cansava-se fácil e parecia extinguir-se. Sem encontrar uma causa plausível para sua condição doentia, os médicos atribuíam aquilo à gravidez. Era início de dezembro. Certa noite, Rafaela estava sentada na biblioteca. O conde, como de hábito, não se encontrava em casa. Ele fora almoçar com um dos amigos e deveria voltar tarde. A jovem almoçara sozinha e depois foi ao quarto, expedindo ordens de não ser incomodada. Para se livrar dos pensamentos tenebrosos, foi à biblioteca, pegou um livro e sentou-se na saleta contígua, apreciada sobremaneira por seus móveis baixos e incrivelmente confortáveis. Estava, porém, demais nervosa para ler. Percorrendo distraidamente com os olhos algumas páginas, afastou o livro, jogou a cabeça no espaldar do sofá e entregou-se aos pensamentos. O ódio, a fúria e os ciúmes devoravam-na. Seus últimos flertes com o príncipe, levemente correspondidos, animaram-na um pouco. Mas era só, ele continuava a ficar embutido em sua habitual indiferença. Naquela manhã, ela o encontrara no quarto de Thaísa e esperava que ele lhe fizesse algum sinal depois de ela ter mencionado estar se sentindo mal e dizer que ficaria a noite inteira sozinha. O príncipe, todavia, parecia não ter entendido aquela alusão. E impossível descrever o que se passava na alma impetuosa e indisciplinada de Rafaela. A ideia de que alguém poderia resistir a ela, por quem suspiravam tantos homens, e de que ela não passara de um simples brinquedo descartável, de uma noite, para aquele homem a quem amava perdidamente, deixava-a possessa.
Naquela hora, o seu amor estranhamente beirava o ódio. Subitamente, estremeceu e endireitou-se. Junto à entrada da biblioteca, ouviu-se a voz sonora do príncipe, perguntando se o conde estava em casa. O conde não está, Alteza, a condessa encontra-se no boudoir. Não, não incomode a condessa. Eu esperarei na biblioteca. Se Adrian Petrovich não chegar em 1 hora, diga-lhe para passar em minha casa. Preciso falar com ele ainda hoje. Rafaela desligou a luz com a rapidez de um raio e, antes que o príncipe pudesse abrir o reposteiro que toldava a entrada para a biblioteca, o pequeno gabinete envolveu-se na escuridão. Mas, do lugar onde ela estava, podia ver tudo o que acontece no cômodo contíguo. O príncipe sentou-se junto à mesa redonda no meio da sala atravancada de revistas. Ele acendeu um cigarro e, cantarolando uma canção da moda, começou a folhear uma revista ilustrada. Todo o corpo de Rafaela tremia com fúria contida. Ele não queria incomodá-la. Consequentemente, não queria vê-la e, despreocupado, ali estava cantarolando como se nunca lhe tivesse jurado amor. Ela levantou-se silenciosamente do sofá e, feito uma lagartixa, esgueirou-se até a porta, escondida nas pregas do reposteiro, fitou o olhar no príncipe. Jamais ele lhe parecera tão sedutor como naquele minuto, naquela pose desleixada. O ódio e a paixão nela se alternavam e, finalmente, fundiram-se em uma única vontade de lançar-se sobre o príncipe e sufocá-lo com aquelas mãozinhas trêmulas. Sua respiração sustou-se e um arfar soltou-se de seu peito contraído. Leonid Dmitrievich ouviu o ruído e voltou-se rapidamente em sua direção. Um arrepio nervoso percorreu o seu corpo estremecido. Por trás do reposteiro, avultava-se o busto de Rafaela, curvado para a frente, tez pálida, emoldurada por cabelos ruivos. Seus olhos verdes cintilavam como os de um gato. Seu corpo esguio e curvado lembravam involuntariamente uma pantera prestes a dar o bote mortal. Ao mesmo tempo, a beleza estranha e demoníaca da jovem cativavam-no. A senhora está aqui, condessa, balbuciou embaraçado. Sim, mas fique tranquilo, não quero incomodá-lo. Rafaela queria passar direto, mas o príncipe deteve-a, segurando-a pela mão. Ele intuía que, em sua alma, se processava uma luta renhida entre rancor e paixão. Era demasiadamente estróina e libertino para deixar escapar uma oportunidade de requistar aquela jovem sedutora, mas que não lhe inspirava amor. Com um movimento rápido e ousado, cingiu Rafaela pelos quadris e a beijou no rosto. Por que você fala assim, querida? Porque suas juras de amor são tudo mentira e cinismo. Não se evita alguém que se ama, retrucou a jovem. Entretanto, ela não opôs resistência à investida do príncipe e recostou a cabeça em seu ombro. Sua ciumenta, poderia eu esquecer aquela noite no pavilhão chinês? Murmurou ele, beijando a condessa. Entenda, as circunstâncias me obrigam a ser cuidadoso, quando é possível, como agora, eu não desperdiço um momento. Rafaela, porém, não estava inclinada a se render às palavras banais e aos beijos desprovidos daquela paixão com que respiravam cada olhar e cada carícia de Hugo, nem era a sua intenção usufruir de um fugaz minuto de amor sem perspectivas. Você me ama? Inquiriu ela, empertigando-se e fitando-o com o olhar encendido. Sim, eu a adoro, respondeu o príncipe, tentando puxá-la para si. Rafaela afastou-o. Não preciso das palavras jogadas ao vento que você diz a todas as suas mulheres, a cada brinquedo seu de fantasia passageira. Quero saber se você me ama realmente e é capaz de sacrificar tudo por mim, como eu faria por você, se fosse preciso. Esse anúncio teve o efeito de uma ducha fria. Apesar da beleza de Rafaela, ele jamais pensou em sacrificar-se por amor a ela. Que tolices são essas, minha querida? Para que lauto barulho por nada? Até parece que essa foi a sua primeira infidelidade, disse ele rindo, só noviças de convento chegam a tanto. Amemo-nos enquanto não estivermos fartos um rio ou outro, gozemos do presente, sem envenenar o futuro e ter de lamentar o passado irreparável. Amamo-nos e pertencemos um ao outro e isso ninguém nos tira. Estamos como que atados a margens opostas de um rio, e só podemos nos encontrar no meio dele. Assim,
minha querida, naveguemos ao sabor do vento, sem perturbar a paz das pessoas inocentes que merecem, se não a nossa fidelidade, ao menos a nossa gratidão. E isso você chama de amor? Ciciou Rafaela. Sim, eu a amo, odeio, porém escândalos nada acrescentaram. Eu não posso esquecer de que você é a esposa de meu sogro, nem quero que Thaísa tenha motivos para zangar-se comigo, sobretudo em seu estado. Se você quiser aceitar o meu amor, aceite-o nessas condições, caso contrário, por mais que me seja difícil, eu devo renunciar a você. O tom da voz do príncipe era tão decidido, que a condessa não pôde duvidar que ele manifestava a sua convicção interna. Ao mesmo tempo, suas palavras eram prova de que ela lhe subjugava apenas os sentidos, enquanto o coração calava. Que diferença da emoção que soava na voz de Hugo, em cada carícia e em suas cartas exaltadas e desesperantes. Nelas, em cada palavra tremulava uma paixão genuína e extasiada, transbordando o ser. Parecia a Rafaela sufocar-se. Seus tímpanos zumbiam, ela cerrou os olhos. Talvez nem tenha sentido o príncipe atraí-la novamente aos braços e cobri-la de beijos ardentes. Um verdadeiro furacão agitava-se em sua mente e o coração fervilhava de ódio a Thaísa e de sede de vingança. Espere só, se minha beleza não bastar para conquistá-lo, usarei os poderes invisíveis de Dom César. Derrotado, você me pagará por tudo isso. Eu o farei passar por todas as agônias do ciúme e você rastejará aos meus pés, suplicando por amor. Alheio aos projetos cruéis que povoavam a mente da jovem, o príncipe prodigalizava carícias, fruindo do aprazimento momentâneo. De súbito, ouviu-se fracamente o som da campainha elétrica. Leonide Dmitrievitch nada ouviu, mas Rafaela endireitou-se lépida, afastou com força o príncipe e, sem dizer uma palavra, desapareceu do quarto. O príncipe ficou aturdido no início e, balançando a cabeça, retornou à biblioteca, sentando-se à mesa. É o próprio demônio, capaz de seduzir até um homem santo. Mas quanto amor e queixas! Com os diabos! Espero que ela não me venha com casamento, resmungou ele. Nesse ínterim, no quarto contíguo, ouviu-se a voz do conde, o que explicava a fuga repentina da condessa. Ele não pôde deixar de rir, por dentro, dessa cautela feminina. Quando Adrian Petrovitch entrou, o príncipe estava compenetrado na leitura de uma revista. Você ainda está aqui? Disseram-me que Thaísa foi se deitar, disse o conde, cumprimentando jovialmente o genro. Você viu Rafaela? Não, não vi. Segundo disseram, ela não estava passando bem. Estou achando-a muito nervosa e irritada ultimamente. Espero que ela não venha com a tolice de me recompensar com um herdeiro, observou o conde, rindo. Entendo, Adrian Petrovitch. Não aspiro a deixar descendentes e temo que a maternidade prejudique a beleza de Rafaela. Com Thaísa é diferente. Ela precisa de um herdeiro para tomar conta de seus milhões e continuar com a linhagem principesca. Mas basta de brincadeiras. O que você me queria dizer? Eles passaram a falar de negócios. No dia posterior àquela noite agitada, Dom César veio à casa da condessa numa visita matinal. Esta recebeu-o no Baltlua e passou a conversar com ele em espanhol, idioma que ninguém conhecia na casa. Dom César, disse ela sem quaisquer rodeios, quero que o senhor cumpra uma parte do nosso acordo. Estou às suas ordens, condessa. Peço-lhe que utilize todo o seu poder para sugerir ao príncipe, meu enteado, uma paixão tão louca por mim, que ele perca o tino e a cautela, e torne-se em minhas mãos um brinquedo obediente. As faces do aventureiro cobriram-se de um leve pálor. Por mais rápido que ele tivesse ocultado o seu olhar atrás das grossas sobrancelhas, Rafaela notou uma chama estranha que fulgira em suas pupilas escuras. Subitamente, uma suspeita alojou-se na mente da jovem. Como ele se atrevia a ter ciúmes? Podia aquele miserável, vivendo às suas expensas, ousar erguer-lhe os olhos? Espero que as minhas ordens sejam claras. Eu cumpri a parte do meu acordo e propiciei-lhe as condições favoráveis para que o senhor pudesse agir. Agora cumpra a sua parte. Na voz de Rafaela soava uma ameaça velada. Não me estou recusando a cumprir as minhas obrigações, condessa, respondeu friamente o aventureiro, erguendo-se e despedindo-se dela.
A suspeita de que Dom César nutria por ela uma paixão não a deixava mais em paz. Tal circunstância inesperada poderia atrapalhar todos os seus planos. Por uns instantes, pensou até em livrar-se do espanhol, porém o risco era grande, por tratar-se de uma pessoa tão perigosa. Ademais, ela precisava de seus préstimos para se livrar do marido e de Thaisa. Após muitas reflexões, Rafaela decidiu conversar com o avô, cujos conselhos práticos e certeiros já tivera a oportunidade de avaliar. Saiu de casa a pé, sob o pretexto de dar um passeio, depois contratou um cocheiro para levá-la à casa afastada do velho agiota. Conrad estava sozinho. Ele ouviu atentamente a neta. Suspeitei que ele estava apaixonado, assim que vim para cá. Não há nada de surpreendente nisso, pois você é uma mulher muito atraente. Esse pobretão, esse cão miserável, resmungou com desdém Rafaela. Os jovens pobretões gostam de coisas boas, tal qual os condes velhos. Só que, meu tesouro, um homem como Dom César não pode ser simplesmente enxotado. Ele é perigoso, e muito. Sabe demais. Você tem de aprender a lidar com ele, encobrir sua indignação e ganhar-lhe a confiança. Para não deixá-la totalmente dependente dele, vou lhe dar uma coisa que poderá lhe servir no futuro. O velho abriu um escrínio com uma chave que guardava pendurada no pescoço, e tirou um pequeno frasco com um líquido incolor. Não sei se você sabe, mas, na minha juventude, trabalhei por algum tempo em uma farmácia. Este frasco, bem como alguns outros não menos eficazes, guardo como lembrança daquela época. Se você quiser se desfazer de seu marido sem envolver outras pessoas, ponha na bebida, seja chá, leite ou vinho, tanto faz, 3 gotas do líquido. A pessoa terá uma crise cardíaca com todos os sintomas de aneurisma. Se você quiser acabar com ela definitivamente, coloque 5 gotas. Lívida, Rafaela guardou, com a mão trêmula, o frasco no bolso. Obrigada, vovô, não esquecerei do que faz por mim. Quanto a Dom César, seguirei o seu conselho. Sim, não se deve pisar na cauda de uma cobra. Ao se despedir, a condessa enfiou na mão do avô um pequeno envelope contendo notas bancárias, imediatamente guardadas no bolso do agiota, visivelmente reconhecido. Desde o encontro na biblioteca, o amor do príncipe parecia ter reacendido. Ele buscava a companhia de Rafaela, era amável com ela e jurava-lhe seu amor intenso. Se você me encontrasse desimpedida, teria me desposado? Perguntou ela certa vez. Se você fosse livre, eu teria sacrificado tudo para readquirir a liberdade e depositar a seus pés o meu coração e o nome. Exclamou Leonide Dmitrievitch com exaltação forçada. Na verdade, as doces palavras eram um expediente para lisonjear a jovem condessa. Felizmente, o conde gozava de perfeita saúde e ainda levaria muito tempo para deixá-la viúva. Rafaela, por sua vez, raciocinava. Deixe estar. Ficarei livre e logo cobrarei sua promessa. Naquela noite, o conde tomou as primeiras gotas de veneno no chá. Sobreveio uma indisposição generalizada e uma debilidade que foi aumentando. Os médicos constataram uma insuficiência da atividade cardíaca, prescreveram-lhe repouso completo e vida regrada. Dom César aumentou a frequência de suas visitas, fazendo passes magnéticos no conde, após os quais este assegurava sempre sentir grandes alívios. Rafaela continuou a tratar bem o pseudo-marquês. Ela mostrou-se reconhecida pelo amor prodigalizado pelo príncipe, dando a Dom César uma bela quantia em dinheiro. Em meados de janeiro, seria festejado o aniversário da condessa. O marido perguntou o que ela queria ganhar de presente. Agraciando-o com um beijo carinhoso, assegurou que já tinha muita coisa, mas que, se a casa fosse maior, ela gostaria de dar um baile à fantasia. Ainda que o conde não estivesse bem de saúde e sentisse um enorme cansaço, ele prometeu atender ao desejo da esposa. A seu pedido, Thaisa ofereceu os seus próprios recintos, o que era fácil e cômodo, uma vez que ambas as casas eram contíguas. A intriga com o príncipe estava no clímax, mas para a indescritível decepção de Rafaela, a doença do conde e uma vida fechada tornavam os encontros muito difíceis. Essas circunstâncias acabaram por enfurecê-la, de modo que ela resolveu acabar com o marido no dia do baile à fantasia.
Na agitação da festa, seria fácil envenenar o conde sem levantar suspeitas. Para o baile, Rafaela vestiria o traje de Melusina, que lhe caía tão bem. De manhã, ao felicitar a esposa, o conde presenteou-a com um lindo colar de ouro, em forma de serpente. Vestindo-se para o baile, a condessa estava nervosa, já que aquele seria o seu primeiro homicídio e a aproximação do momento decisivo os deixava tensa. Ainda assim, não pensava em desistir do intento funesto, sua preocupação era conseguir fazer com que o conde tomasse o líquido mortal. Se ele não o fizesse na hora do baile, ela lhe daria as gotas mais tarde, para que ele fosse encontrado morto na manhã seguinte. Trêmula, Rafaela escondeu o frasco atrás do cinto, para tê-lo sempre à mão. Precavidamente, ela transferira a quantidade necessária de veneno para um frasco menor, para não ter que contar as gotas. No salão luxuoso, iluminado profusamente e decorado com plantas raras, reuniu-se uma multidão animada, alegre e engalanada. A heroína da festa, em seu traje original, produziu uma enorme sensação e admiração geral. O conde, vestido em um traje de fidalgo veneziano, estava exultante. Ele aproveitou um momento para beijar Rafaela no ombro e murmurar-lhe no ouvido: "Você está querendo deixar-me louco." Dom César também se encontrava no baile. Ed estava fantasiado de toureiro. Alegre e encantador como de costume, ele passeava entre os convidados, sem perder de vista a anfitriã da casa. Mas Rafaela estava demasiado ocupada para pensar nele ou notar-lhe o olhar maldoso, acompanhando todos os seus movimentos. Nesse dia, o conde se sentia pior que ultimamente, não obstante, dominou o seu mal-estar para não estragar a festa. Rafaela viu-o tomando alguns goles de vinho, deixando o copo no console, aparentemente com a intenção de bebericá-lo vez ou outra para se fortalecer. O cômodo onde ficava o console era anexo ao salão. A profusão de plantas e flores transformara aquele ambiente em um abrigo odorífico. A condessa aproveitou o momento em que o quarto ficou sem gente. Fingindo procurar o leque, aproximou-se do console escondido por 2 pés de loureiro e verteu o veneno no vinho. Ninguém prestara atenção a Rafaela, com exceção de Dom César, cujo olhar cintilante não a perdia de vista. Quando o espanhol viu que ela se afastou do console e escondeu algo atrás da cinta, um sorriso sagaz escorregou-lhe pelos lábios. Ele misturou-se na multidão e concentrou toda a sua atenção em Adrian Petrovitch, que conversava com um general. Pouco depois, Dom César viu o conde aproximar-se do console e tomar quase todo o resto do vinho. Rafaela também observou todos os movimentos do conde. Um pavor cadavérico alastrou-se pelo seu rosto. O príncipe, que dançava com ela, notou isso. Ao vê-la fechar os olhos e tremer toda, levou-a ao gabinete e fez com que se sentasse no sofá. "Vou lhe trazer um copo de água. Faz mal dançar muito nesse calor. Sente-se mal?" "Sim, estou um pouco zonza", respondeu a condessa, enxugando a testa suada. Passados alguns minutos, Leonid Dmitrievich retornou, trazendo um copo de água e um frasco de sais, mas a condessa já estava melhor. Ela agradeceu rindo, deu alguns goles para refrescar-se e anunciou que lhe bastavam 10 minutos de descanso para recuperar as forças e dançar até a madrugada. Nesse instante, entraram alguns convidados. Entabulou-se uma conversa subitamente interrompida por barulho e gritos no salão. "Meu Deus, o que aconteceu?" gritou Rafaela, levantando-se do sofá. Ela estava pálida feito um cadáver. Nesse instante, no umbral da porta, surgiu visivelmente abalado Dom César. "O conde está passando mal", disse ele. Rafaela soltou um grito e quis correr para o salão, mas as suas pernas tremiam e ela teve de se agarrar na poltrona. O príncipe amparou-a. "Acalme-se. É uma crise de Adrian Petrovitch. Tenho certeza de que não é nada sério. Mas vamos, segure-se no meu braço." Num dos cantos do salão estava reunido um grupo numeroso de pessoas. Ao verem o príncipe, todos abriram caminho. Então eles viram o conde, deitado imóvel no sofá. Sua cabeça pendia para trás, o rosto e as extremidades dos dedos estavam azulados e nos traços pálidos congelara-se uma expressão de sofrimento. Rafaela parecia pregada ao chão. Ela havia confiado demais em seus nervos.
Os objetos saltitavam diante de seus olhos, os ouvidos zumbiam. Parecia a jovem que diante de seus pés se abrira um abismo, perdeu os sentidos. O príncipe, ajudado por outros homens, levou Ralada para o seu quarto e a confiaram aos cuidados da camareira. Ao mesmo tempo, o conde foi carregado ao gabinete e deitado no sofá. Os médicos já tinham sido chamados, ainda que todos soubessem que a presença deles seria desnecessária. Os convidados, respeitando a dor familiar, apressaram-se em deixar a casa. O alarde na casa foi ouvido por Thaísa, que lia em seu gabinete. Ela se levantou e olhou pela janela. Ao ver as carruagens deixando a casa, surpreendeu-se ainda mais. Tomada de mau pressentimento, correu ao vestiário para mandar uma das criadas saber o motivo da agitação. O vestiário estava vazio. Então, ela ouviu alguém gritar no corredor anexo. Ele está morto. Sua respiração ficou presa, ela recostou-se momentaneamente na estante. Quem está morto? Seria o pai que já há algumas semanas não estava bem de saúde. Suas relações com ela não eram das melhores, mas, ultimamente, ficando o conde mais em casa, na jovem mulher foi despertando o afeto filial, e a ideia de que ele poderia morrer de repente a deixava desesperada. Esquecendo-se de que se encontrava de penhoar e de que seu penteado estava arrumado para dormir, a princesa, quase correndo, atravessou os quartos e adentrou o salão, onde ainda se encontravam alguns convidados retardatários. O que aconteceu? Onde está o meu pai? Gritou Thaísa, puxando a mão da primeira pessoa encontrada. O conde estava passando mal e foi levado ao gabinete. Mas, por favor, acalme-se, princesa, disse um jovem, amigo do conde, tentando segurá-la. Mas Thaísa arrancou a mão e correu para os aposentos do pai. No gabinete estavam somente o médico, o príncipe e alguns amigos íntimos. O médico acabara de examinar o corpo. Ele se endireitou e anunciou. O conde morreu de infarto, o que já era esperado. Uma dor terrível comprimiu o coração de Thaísa. Tudo o que ela censurava nele estava esquecido e, naquele instante, apenas se lembrava dos bons momentos e provas de amor paterno. Com um grito surdo, atirou-se em direção ao sofá, caiu de joelhos e, beijando a mão gelada do morto, repetia com um pranto convulso: "Papai! Papai! Meu pobre papai!" O príncipe, que estava de costas para a porta e não notara a chegada da esposa, virou-se rapidamente. Vendo-a tão abalada, correu para ela e tentou levantá-la. "Thaísa, minha querida, pense em seu estado. Você deve se cuidar por nosso filho, nada podemos fazer agora por seu pobre pai."